jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência aos nossos estudos de geometria espacial, hoje estudaremos cilindros e cones, bem como aprenderemos a calcular a área e o volume destes sólidos geométricos. Cilindro. O cilindro é um conjunto de todos os segmentos de reta, paralelos e congruentes que possuem extremidades pertencentes a dois círculos situados em planos paralelos. Vejam nessas duas figuras aí que são os nossos exemplos. Você tem planos alfa e beta paralelos, alfa e beta paralelos. Em cada um desses planos nós temos círculos. A diferença é que na nossa figura do lado esquerdo, os segmentos de reta que unem os círculos que estão aqui entre os planos alfa e beta são segmentos que formam um ângulo de 90 graus com estes planos. Todos esses segmentos têm o mesmo tamanho, por isso os segmentos de reta paralelos e congruentes, possuem a mesma medida, e as extremidades estão nestes círculos. A diferença da figura do lado esquerdo para a figura do lado direito é exatamente essa. Nessa figura, os segmentos de reta formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares aos planos aí dos círculos, e no caso da figura do lado direito, os segmentos de reta não são perpendiculares, são oblíquos. Então, por isso que no nosso lado esquerdo nós temos um exemplo de cilindro reto, e no nosso lado direito nós temos um exemplo de cilindro oblíquo. Elementos do cilindro. As bases, que são os círculos que pertencem aos planos paralelos, neste caso C1 e C2, que pertencem respectivamente aos planos alfa e beta. As geratrizes. Geratrizes são todos os segmentos de reta pertencentes às circunferências dos círculos. Perceba bem que os cilindros são todos os segmentos de reta. Imagine que infinitos segmentos de reta conectando os dois círculos C1 e C2. No caso, as geratrizes são apenas os segmentos de reta cujas extremidades estão na circunferência dos círculos, porque o círculo é todo o conjunto aqui, é toda essa região circular, e a circunferência, digamos, é apenas a borda. Então, geratrizes são todos os segmentos de reta que pertencem a esta borda, tá? Pertencem à circunferência das bases do nosso cilindro. Altura. A altura é o comprimento do segmento H, que é perpendicular aos planos alfa e beta. Portanto, é a distância entre os planos alfa e beta, é a nossa altura H do nosso cilindro. Então, a distância entre os planos alfa e beta é a altura do nosso cilindro. No caso do cilindro oblíquo, você veja que a altura é diferente da geratriz, isto é, a altura tem um comprimento diferente da geratriz. Se fosse um cilindro reto, a altura seria o mesmo comprimento de uma geratriz. A área de um cilindro. A área do cilindro é formada por as duas bases, que são círculos. Portanto, temos aqui que a base de um círculo é πr ao quadrado, a base o círculo superior, e o círculo inferior seria πr ao quadrado também. Lembrando que esses dois círculos são congruentes, eles possuem a mesma medida. E a face lateral do nosso cilindro, se ela for cortada e esticada, aqui nós temos já as faces planificadas, nós temos um retângulo. Como nós temos aqui uma circunferência, então o comprimento deste retângulo é 2π vezes o raio, porque 2πr é o comprimento da nossa circunferência. E a altura do nosso retângulo é exatamente a altura do nosso cilindro. Portanto, a área total de um cilindro é dada por 2 vezes a área da base, que nós temos dois círculos, mais a área lateral, ou a área deste retângulo aí que faz a face lateral do nosso cilindro. 2πr ao quadrado mais 2πrh. Colocando 2πr em evidência, perceba que nos dois termos nós temos 2πr. Nós chegamos que a área total de um cilindro é dada por 2π vezes o raio, que multiplica a altura mais o raio. Óbvio que nós poderíamos ter deixado essa fórmula dessa maneira. Aqui ela só foi evoluída um pouco mais, mas é a mesma fórmula. E não é necessário decorar, porque aqui você verifica que são figuras que você já conhece da geometria plana.
duas circunferências, que você calcula a área por πr ao quadrado, e um retângulo, que você multiplica a base vezes a altura. A base é o comprimento da circunferência, 2πr, que multiplica a altura h. Somando todas essas áreas, nós temos a área total do nosso cilindro. Vamos a um exemplo. Temos aí um cilindro de 10 metros de altura por 2 metros de raio. Então, a área do nosso cilindro, basta fazermos a substituição das informações que estão aqui no nosso desenho. A altura é 10 metros e o raio é 2 metros. Fazendo a substituição, obtemos a área total do cilindro igual a 2 vezes π, que multiplica 2, que é o valor do raio, abre parênteses, 10, que é a nossa altura, mais 2, novamente, que é a nossa medida do raio. 2 vezes 2, 4. Então, temos aqui 4π. 10 mais 2, 12. 4, que multiplica 12, 48π. Nós poderíamos deixar a resposta assim, seria a área igual a 48π metros quadrados, ou se substituirmos o π por 3,14, obtemos que a área do nosso círculo é aproximadamente 150,72 metros quadrados. Agora nós temos aqui um cilindro oblíquo. Perceba que a geratriz, exatamente o segmento de reta que pertence à circunferência dos círculos, mede 15 metros. E a altura do nosso cilindro nós não temos. Então, para calcular a área total desse cilindro, nós precisamos descobrir primeiro a altura, que é exatamente a distância entre os dois círculos, entre os planos aí dos dois círculos que compõem o cilindro. Aqui nós temos a distância, 9 metros, que forma aqui um cateto de um triângulo retângulo, e uma geratriz que mede 15 metros. Com essas duas informações, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós descobrimos a altura do nosso cilindro. Então a altura será, como aqui nós temos que a geratriz é a hipotenusa, então 15 ao quadrado, mais um cateto que vai 9 metros ao quadrado, mais a altura ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Aqui nós já diminuímos 81 dos dois lados, isolando a altura ao quadrado. 225 menos 81, 144. Tirando raiz dos dois lados desta equação, obtemos que a altura é 12 metros. Agora basta aplicarmos as informações na fórmula da área lateral do nosso cilindro, sabendo que aqui o raio mede 4 metros. Então, a área total de um cilindro, 2π vezes raio, que multiplica h mais raio, altura mais o raio. Trocando as informações do raio por 4 metros e a altura por 12, obtemos 2π vezes 4, que multiplica, h foi substituído por 12, que é o valor da altura, mais 4 novamente, que é o raio. 2 vezes 4, 8. Então, temos 8π. 12 mais 4, 16. 8 vezes 16, 128π. Substituindo π por 3,14, encontramos que a área do nosso cilindro é aproximadamente 401,92 metros quadrados. Cilindro de revolução, seção meridiana e cilindro equilátero. Se nós pegarmos um retângulo e girarmos este retângulo, fazendo que um dos seus lados seja o eixo de rotação, nós obtemos o chamado cilindro de revolução. Então, sólido geométrico gerado a partir da rotação de um retângulo sobre um eixo, sendo que o eixo está em um dos lados do nosso retângulo. Aí nós obtivemos um cilindro de rotação. Seção meridiana de um cilindro. Seção meridiana do cilindro circular reto é a intersecção deste com um plano que contém o eixo. A seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Perceba que aqui, se aqui nós temos os centros geométricos dos dois círculos, o segmento que passa pelo centro geométrico dos dois círculos deste cilindro reto, nós chamamos de eixo. Se nós passarmos um plano exatamente sobre esse eixo, nós dividimos aí o cilindro em duas partes, em dois semicilindros. Essa face que fica voltada aí do semicilindro é chamada seção meridiana do cilindro reto. E essa seção meridiana sempre será um retângulo. Já se a seção meridiana for um quadrado,
nós temos um cilindro equilátero. Então perceba que um cilindro equilátero é dado quando a seção meridiana, isto é, o plano que corta exatamente sobre o eixo do nosso cilindro, for um quadrado. Esse quadrado vai sempre medir 2 vezes o raio, os seus lados. Portanto, a altura de um cilindro equilátero sempre será 2 vezes o raio de suas bases. Volume de um cilindro. O volume de um cilindro é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Então, se eu tenho um cilindro aqui de raio R da base e altura H, o volume desse cilindro será πr², que é a área da base, vezes a altura H do nosso cilindro. Pegando este cilindro como exemplo, ele tem 10 metros de altura e 2 metros de raio. O volume desse cilindro será πr² vezes a altura. A área da base, πr², que multiplica a altura. Substituindo R por 2 e H por 10, obtemos π, que multiplica 2² vezes 10. 2², 4 vezes 10, 40π. Se substituirmos π por 3,14, obtemos que o volume deste cilindro é igual a 125,6 metros cúbicos. Cone. O cone é um sólido geométrico que possui uma base circular formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice V, em comum, e possui uma altura h, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base, formando o ângulo de 90 graus. Neste exemplo, você tem a figura de um cone reto. Percebam que a altura do cone, isto é, a distância entre esse vértice até a base do cone, forma um ângulo de 90 graus e coincide com o centro geométrico aí do nosso círculo. Portanto, trata-se de um cone reto. E nós percebemos que as geratrizes desse cone, isto é, os segmentos de reta que pertencem aqui à circunferência da base, possuem todas a mesma medida. Já nos cones chamados oblíquos, você verifica que a altura do cone não coincide com o centro geométrico de sua base. Portanto, esses cones são considerados cones oblíquos. E estes cones oblíquos possuem geratrizes, isto é, segmentos que vão da base até o vértice, de tamanhos diferentes. Cone equilátero. Vamos primeiro saber o que é a seção meridiana de um cone. É similar ao conceito de seção meridiana do cilindro. É a interseção do cone com um plano que contém o eixo deste cone. Então aqui nós temos este exemplo. Nós temos a base do cone, que é um círculo, o centro geométrico dele. Exatamente aqui nós temos o eixo, que corresponde também à altura do nosso cone. Se nós cortarmos este cone com o plano, nós obteremos esta figura, este triângulo. Portanto, aqui nós temos a seção meridiana do nosso cone. Quando a seção meridiana do nosso cone tiver as seguintes medidas, sempre a seção meridiana será a base dela 2 vezes o raio, que é o diâmetro aí do nosso círculo, que é a base do cone. E quando a geratriz deste cone for também igual a 2 vezes o raio, nós obtemos assim um cone equilátero. Então perceba que um cone equilátero tem seção meridiana que forma um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero tem lados com medidas igual a 2 vezes o raio. Quando a geratriz tem um comprimento igual ao dobro do comprimento do raio, temos um cone equilátero. Área total de um cone. Se nós planificarmos o cone, nós obtemos aqui um círculo, que nós já sabemos calcular a área, e um setor circular, que é um pedaço de um círculo. Para calcularmos a área total deste cone, temos a seguinte fórmula. A área é igual à área da base mais a área lateral. A área da base é πr². E a área lateral do nosso setor circular aí que forma o nosso cone, nós temos que essa área é dada por π, que multiplica r, que multiplica g, que é a nossa geratriz. Colocando π e r em evidência, temos que a área total do cone é igual a π vezes r, que multiplica r mais g, sendo r o raio e g a geratriz. Então, lembrando que aqui nós temos um cone reto, que possui geratriz iguais em toda a seção aí da circunferência da base. Vamos calcular a área total deste cone. π
vezes R, que multiplica R mais G. O raio da base nós não temos, mas nós temos o valor da geratriz e temos o valor da altura. Fazendo Pitágoras, nós descobrimos o valor do raio da base. 10 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 8 ao quadrado, que é a altura do nosso cone, mais o raio ao quadrado, que seria o raio da nossa base. Isolando o raio, obtemos que r ao quadrado é igual a 100 menos 64, r ao quadrado é igual a 36, tirando raiz dos dois lados, obtemos que r é igual a 6. Basta agora colocarmos esses valores na fórmula da área total do cone. Já temos o raio e já temos a geratriz. O raio mede 6 centímetros e a geratriz mede 10 centímetros. Fazendo a substituição, temos a área total igual a πr, que multiplica r mais g, π, que multiplica 6, que é o valor do raio que nós calculamos, que multiplica 6 mais 10. Fazendo a conta primeiro entre parênteses, obtemos 6π, que multiplica 16, que dá 96π. Neste exemplo, não faremos a multiplicação por 3,14, deixando apenas o π indicado no valor da área total do cone. Esse tipo de resposta também é muito comum. 96π centímetros quadrados. Volume de um cone. O volume de um cone é dado pela fórmula 1/3 da área da base vezes a altura. Se o cilindro era a área da base vezes a altura, o cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então vamos lá. A área da base πr ao quadrado vezes a altura h, tudo isso dividido por 3. Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir tudo por 3. Então volume de um cone, πr ao quadrado vezes h. Vamos calcular o volume deste cone? Temos a altura, 18 centímetros, e temos o raio da base, 8 centímetros. Volume igual a πr ao quadrado vezes h sobre 3. Fazendo as substituições, obtemos π, o raio vale 8, 8 ao quadrado, a altura vale 18. 8 ao quadrado nós temos que é 64. Fazendo a divisão de 18 por 3, obtemos 6. 6 vezes 64, obtemos 384 π centímetros cúbicos, que é o volume deste nosso cone. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.